Essa é a Bispa Cristina Vélez, reconhecida por seu ministério de ensino, pregação e formação de líderes. Cristina Vélez tem impactado milhares de pessoas por meio de mensagens voltadas para a fé, a esperança e a transformação de vidas. Tem muitas coisas para fazer, mas aprende no coração priorizar o reino de Deus. Ao lado do seu esposo, o apóstolo Ricardo Vélez, eles lideram a Summit Church, Ministério Fé em Ação em São Paulo, desenvolvendo um trabalho voltado ao fortalecimento da igreja, ao discipulado e à capacitação espiritual de homens e mulheres que desejam crescer em seu relacionamento com Deus. Gente, acompanha o vlog. Estamos saindo aqui do Aeroporto Internacional do Recife para Congonhas. Não perde o vlog não, tá? Beijo. Nossa equipe do podcast, marcadas pela promessa, ao lado do pastor Manuel Carneiro e do levita Salatiel Silva, recebeu um convite muito especial para participar da campanha Milagre Urgente, um momento de fé, esperança e grandes expectativas. Gente, acabei de chegar aqui em Congonhas, no aeroporto. Coração acelerado, vai ser uma bênção hoje. Campanha de Milagre Urgente com a Bispa Cristina, o apóstolo Ricardo. Bênção do céu, em nome de Jesus, coração tá mil. Assim que desembarcamos no aeroporto, fomos calorosamente recepcionados pelo pastor Edson Corrêa. Um pouquinho rouca, mas vou melhorar. Que nos acompanhou até a residência da Bispa Cristina Vélez, onde fomos recebidos com muito carinho por todos os irmãos e por esse casal maravilhoso. Nossa tarde foi simplesmente maravilhosa na presença de Deus. Vivemos momentos de comunhão, compartilhamos experiências marcantes, ouvimos testemunho de vida e tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da rotina da Bispa Cristina. Enquanto conversávamos em sua casa, o irmão da igreja que ela pastoreia chegou profundamente abalado após perder um grande amigo. Diante daquela situação, todos nós reunimos na sala para oferecer apoio e conforto. A Bispa Cristina convidou o pastor Manuel para fazer uma oração pela vida daquele irmão. Pai, o teu filho, Senhor, sentido, angustiado, porque perdeu um amigo irmão. Mas tu és o consolador, porque no Salmo 46 diz que tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Gente, pegar a estrada, vir para São Paulo e poder registrar de perto a rotina, a entrega e o dia a dia da Bispa Cristina Vélez e de toda a congregação está sendo algo muito especial para nós. É uma vivência real, sem filtro, bem no ritmo do vlog mesmo. E eu quero muito saber o que vocês estão achando. Vocês curtiram esse novo modelo de vídeo? Se você gostou desse formato mais intimista, de acompanhar essa jornada com a gente, faz o seguinte: corre aí embaixo nos comentários agora e escreve Marcada pelo Vlog. Acompanhe agora alguns trechinhos e como foi a campanha de Milagre Urgente. Existem 5 níveis do impossível nas nossas vidas. Eu quero compartilhar em ligeiros minutos 5 níveis do impossível nas nossas vidas. E eu sei que aqui tem, como também eu tenho. O primeiro nível, o impossível é o impossível humano. Que impossível é esse, pastora? É aquilo que você não consegue resolver. Só Deus sabia a dor que eu estava sentindo ali. E não queria passar essa dor para minha esposa. E fui forte, no máximo que eu pude ser forte, mas a gente não é forte. Quando chegou a nota do falecimento da minha menina, quando os médicos disseram assim: dá para você vir aqui no hospital? Quando eu cheguei no hospital, tava lá os aparelhos tudo desligados e ela coberta. Os médicos esperaram que a gente ia fazer um escândalo, que a gente via muito sofrimento. Só que ia fazer escândalo. A roupinha dela de sair da maternidade, não, foi a roupinha que saiu pro cemitério. Diga pro Senhor, você tem buscado chamar a atenção de Deus, agradar a Deus? Eu não vejo Ana murmurando, se maldizendo, dizendo assim: que Deus é esse? No meio de tantas mulheres decidiu a minha amaldiçoar para não ter filho. Eu não vejo Ana. Eu vejo Ana indo para um templo orar. Eu vejo a Cana se achando pai, dizendo para Ana: será que eu não tenho mais, eu não valho mais do que 10 filhos?
Ele, com a inocência dele, a vaidade dele, ele não disse aqui, eu pai, uma chincaraana, mas eu creio que ele queria dizer assim, eu tenho que agradar a minha mulher, trazer uma alegria para minha mulher. Mas o desejo de uma mulher que se case é gerar, é acalentar o filho, é amamentar o filho. Só sai um amor de uma mãe que é bonita. Depois de vivermos momentos absolutamente inesquecíveis ao lado da Bispa Cristina Vélez, descobrimos os bastidores da sua rotina e a força do seu ministério. Nós tivemos um acesso exclusivo e profundamente especial. Prepare o seu coração, porque você agora vai conhecer de perto a trajetória, as lutas e o testemunho de vida impactante que tem realmente carregado uma promessa. Começa agora o nosso podcast Marcadas pela Promessa, gravado diretamente de São Paulo com a Bispa Cristina Vélez. Acompanhe. Para a glória de Deus, eu já vi pessoas ressuscitarem. Aleluia. Para a glória de Deus, eu vi cego enxergar. Para a glória de Deus, eu vi pessoas levantar da cadeira de roda. Às vezes as pessoas olham para nós que estamos ali, Sim, aí pensam que a gente não sente dor, não sente exatamente. tristeza, porque por mais que a gente busque, por mais que a gente esteja ali caminhando, mas tem momento que a gente temos a nossa vulnerabilidade. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Marcadas pela Promessa. Gente, em especial, estou aqui em São Paulo, aqui em Casa Verde, no Ministério Fé em Ação, com a minha amiga Bispa Cristina Vélez, que é uma honra estar aqui hoje entrevistando ela nesse cenário novo aqui em São Paulo, onde ela vai estar aqui compartilhando. Estou fazendo uma entrevista muito especial com ela, minha Bispa amiga, pastora Cristina Vélez, Bispa Cristina Vélez. Coisa boa estar aqui nesse dia tão precioso para compartilhar um pouquinho aqui da sua trajetória, como é lindo. Minha amada, é uma bênção muito grande estar aqui com você esses dias. Tem sido um presente de Deus para nós. Eu estou com muita alegria aqui, muito à vontade, muito em paz, para compartilhar das maravilhas do nosso Deus, né? Amém. Eu quero começar lhe perguntando, Bispa, a nossa amizade, né, ela dura há anos. Aí eu queria que você compartilhasse como você descreve a importância de termos amigas, né, no ministério, que entende o peso da nossa carga. Pastora querida, eu não esqueço o dia que eu te conheci. Amém. E nunca imaginei que fosse tão forte, uma aliança tão do céu para as nossas vidas. Eu queria que você soubesse, aproveitando esse momento, que foi uma noite de excelência para a minha vida, de um divisor de águas. Porque muitas vezes no meu ministério, mesmo a gente tão longe, eu sinto sempre você muito perto. Amém. Sempre tem uma palavra do coração de Deus para mim. Já chorei com você, já contei segredos da igreja, do ministério, da minha vida. Então, ter uma amiga, ter amigos. O Senhor Jesus disse assim: eu já não vos chamo servo, vos chamo amigo, quando você faz a minha vontade. Então, Jesus falar que ele chama a pessoa de amigo é porque o amigo é algo muito, muito sério, Verdade. muito importante e muito único. Amigos mais chegados que irmãos, né? Então, um amigo, gente, dentro de um ministério, na sua vida particular, ter um amigo, às vezes a gente não consegue ter 10 amigos, mas quando nós temos 3 amigos, um amigo, 2 amigos, faz toda a diferença. E você, na minha vida, tem um peso muito grande. Sua palavra, o seu conselho, os seus testemunhos de vida, né? O seu carinho, o seu amor por mim, pela minha família, Amém. pela igreja, que é sua também. Ah, é lindo o amor Então, da igreja. assim, você viu como nós te amamos, né? Amém. Que o milagre, gente, com eles aqui foi tremendo. Então, você é uma amiga preciosa e eu queria que vocês que estão nos ouvindo entendessem isso. Às vezes nós não temos muitos, mas nós temos amigos preciosos. Valorize, honre, que a vida fica muito melhor. Coisa linda, nós somos muito gratos a Deus também por essa família Fé e Ação, onde o Senhor há muitos anos nos apresentou, e é uma aliança. Exatamente. É coisa maravilhosa, né? Que Deus tem feito. A gente compartilhamos momentos, alegrias, desafios, né? Nos encorajamos umas às outras. Sempre que eu preciso, Bispa, vem aqui para a conferência, ela
não mede distância. Também a gente aqui somos muito bem recebidos. Também eu já quero deixar aqui mais uma vez o meu carinho, o meu agradecimento por todo o carinho. Gente, é tanto carinho que a gente se constrange. Coisa linda. Merece muito. Glória a Deus. Minha amiga, olha, o nome Milagre Urgente ecoa como um grito na alma. E assim, por que o Senhor deu essa direção específica aqui para esse tempo que vocês têm vivido aqui em São Paulo, tantos anos de ministério, com esse nome que realmente ele toca muito? É isso que você falou, é um alívio para a alma. Um dia estava em casa, minha prima me ligou dizendo que a minha tia, uma grande serva do Senhor que já dorme com o Senhor, ela ia ter que amputar os 2 pés. E a minha tia dizia assim, não, eu quero ser recolhido pelo Senhor com os meus pezinhos. Andava muito, fazia evangelismo. E a minha prima me ligou gritando que eles iam amputar os 2 pés dela. E eu também chorei muito, fiquei bem abatida. E eu me ajoelhei e disse, hoje eu vou ficar tarde orando. Foi quando nasceu no meu coração mesmo, esse grito na alma. Que lindo. O Senhor disse, fique 3 dias dentro da igreja. Lindo. Coloque o tema Milagre Urgente. Coisa linda. E convoque toda a igreja. Isso fazem 16 anos. Coisa linda. E eu rapidamente convoquei toda a igreja e nós começamos. No primeiro dia ela foi internada. E ela contou isso muitos anos aqui na igreja. Entrou um doutor chamado Dr. Samuel. Dona Maria, nós vamos apertar o seu pé, vamos drenar o seu pé para ver como está. Vai doer, mas a senhora aguenta firme. Ele fez isso, colocou lá uns pedidos de exame, não deixe amputar, porque isso era terça-feira. Na quarta, era o nosso segundo dia, ele disse, amanhã eles vão vir aqui já para te levar para a cirurgia, peça esses exames para eles antes. E o doutor que cuidava dela no outro dia chegou, ela falou, olha, eu fui visitada ontem pelo doutor Samuel e ele pediu para os senhores verem esses exames aqui. Fizeram o exame nela novamente e o sangue tinha voltado a circular. Agora, aleluia. Gente, nunca encontraram o doutor Samuel dentro daquele hospital. Meu Deus, que sobrenatural. Nunca encontraram. Até chamaram ela de mentirosa. Disseram que a senhora contratou o seu médico particular e não nos contou. E ela disse, não, eu não contratei ninguém e esse doutor realmente era do céu. E ela não amputou os pezinhos dela para a glória de Deus. E esse é o milagre urgente. Que lindo. Que testemunho tremendo, né, gente? Tá vendo aí? Vale a pena acreditar, vale a pena crer, confiar e verdadeiramente saber que Deus ele continua operando, né, bispo? Continua operando. Vi pessoas colocarem tumor para fora, vomitar, nesses 16 anos de milagre urgente. Pessoas, para a glória de Deus, muitas pessoas com câncer serem curadas. Então, é um milagre urgente mesmo, a gente leva muito a sério, sabe? E leve a sério, busca o Senhor, que Deus tem um milagre urgente para você. E eu lembro que no início do nosso ministério, né? Porque o nosso ministério vai fazer 16 anos em outubro. Uau! E eu me lembro que logo no início, nas nossas primeiras caminhadas juntas, né? Assim, a nossa conexão, você falou, pastora, vou fazer lá um milagre urgente. E sempre, né? A gente tem acompanhado e tem visto cada ano o operar do Senhor. E o que foi isso que o Senhor fez, gente? Não. Esses 3 dias aqui. Pastor Evânia, pastor Manuel, tremendamente usados pelo Senhor. Coisa linda. Tremendamente. Pessoas assim, curadas instantaneamente. Isso. Né? Estavam com dores, não estavam conseguindo andar. Eu já tenho vários relatos. Várias pessoas mandando mensagem. Olha, depois da oração, dormi, não tenho dor. Então é maravilhoso, não tem palavras. Tem só não. agradecer. Ontem, né, como eu passei o dia ali naquele hospital, eu dizia assim, Senhor, fiquei ali dizendo, Deus, eu tenho que deixar minha participação, tenho que louvar mesmo sem a voz, deixar uma palavra. E passei ali aquela tarde naquele hospital, mas já em agradecimento pelo livramento que Deus deu naquele lugar, né, pela obra que foi feita. Então, assim, vale a pena, né? Vale a pena a gente, em meio a tantos desafios, né? Porque não é fácil, né? Sim. A gente sai, feito a minha amiga
a bispa falou ontem, né, a gente deixamos as nossas congregações lá, mas com carinho, sabendo que Deus está cuidando lá, Amém. usando os pastores, né, os nossos discípulos lá. E tem sido coisa linda, eles também nos acompanhando, passando mensagem, é coisa linda, né? Isso é o que Deus quer, né? São conexões, alianças. Conexões. E ontem foi maravilhoso quando eu vi o que Deus fez. Deus, praticamente assim, a gente viu aquela liberação de fé, ativação de fé, que muitos, né, a gente vê aquela... Exatamente. Foi lindo. Não, e o testemunho de vocês? O que é isso? O que foi aquilo? Coisa linda. Todo mundo saiu ativado na sua fé, sabe? É. Renovado Isso. pelo poder de Deus. É incrível, gente. É incrível. Muitas mulheres veem sua autoridade aqui na igreja. Mas o que a Cristina mulher enfrenta quando as luzes se apagam, quando está em casa, os desafios? Compartilhe um pouquinho assim da mulher, Cristina Vélez. Sim. Que pergunta importantíssima, sabe? Porque para a gente chegar no nível de fé que às vezes a gente alcança em cima de um altar, por quê? Qual é a diferença? Em cima do altar você tem que ter para você tem que ter para a igreja Isso. uma fé, né? Muitas vezes eu já subi no altar me sentindo morta e fui ressuscitada junto com todas as outras pessoas que Aleluia. estavam na igreja. Muitas vezes eu chorei muito antes de subir no altar e Deus sempre me deu vitória. Eu aprendi que a sinceridade, a honestidade, pastora, de ser quem eu sou, Amém. de ser quem eu sou no altar, de ser quem eu sou fora do altar. A minha dependência de Deus é em todo Aleluia. lugar, sabe? E a minha confiança nele é em todo lugar. Nós precisamos confiar no Senhor em cima de um altar ou lá dentro da minha casa, no meu quarto. Eu sou um altar, tem que ser um altar, tem que ter a presença de Deus. E eu trabalhei muito isso em mim, porque a gente trabalha muito isso para a igreja, para as pessoas. Então eu aprendi com o Espírito Santo logo no começo que eu precisava disso também. Eu não posso passar algo e não receber também. Então a minha conexão com o céu, com Deus, é em qualquer lugar. É independente se eu estou lá no altar. O altar nos traz uma responsabilidade que não é só para nós, Isso. né? A gente tem que entregar para as pessoas a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo está movendo naquele culto. Mas a minha responsabilidade de viver isso é muito gigante. Tem que ser importante. E eu quero viver isso. Eu quero, quando eu falar para você que Deus vai fazer, porque eu acredito que existe 3 tipos de profeta. O profeta que quando vai profetizar para você tem uma fé sobrenatural, né? Quando ele vai profetizar para a igreja nossa, explode. E quando a profecia vem para mim, e quando Deus fala comigo, então eu quero ter essa confiança, tanto para profetizar para você, quanto para a igreja e receber também. A gente tem que ter essa responsabilidade de buscar sobre isso, a minha fé em Deus. Então não é brincadeira, pastor, é muito sério, é muito sério. E ainda tem outras questões, bispo, aqui às vezes as pessoas olham para nós que estamos ali, Sim, aí pensam que a gente não sente dor, exatamente. não sente tristeza, porque por mais que a gente busque, por mais que a gente esteja ali caminhando, mas tem momento que a gente temos a nossa vulnerabilidade. Exato. Tem aquela tristeza, tem aquela que a gente chega assim, e as pessoas às vezes precisam ver esse lado nosso, que a gente também adoece, que a gente também sente saudade, que a gente se magoa com algumas palavras, mas que Exatamente. na busca do Espírito Santo, naquele mover ali no secreto com Ele nos renova de uma maneira que a gente diz assim, Senhor, e quando a gente chega no altar, feito você falou, o altar Ele nos renova. Exatamente. A coisa mais linda. Coisa mais linda é buscar o Senhor e viver essa verdade. É. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É. Nós precisamos dessa verdade, ser o que somos. Isso. E Isso. não tem gigante, Não. não tem super-homem ou super-mulher. Tem a busca que tem que ser Nós constante. temos um super-Deus, né? Um Deus que é Verdade. todo-poderoso e que sustenta todos nós. E tá tudo bem.
Queria fazer uma pergunta a você aqui agora, né? Que a gente sabe que a gente vê muito isso nas nossas igrejas. Certo. Para a mulher que se sente esquecida no banco da igreja, o chamado dela tem o mesmo valor daquelas que estão no altar em evidência? Porque muitas se questiona, muitas se compara. Sim. Que palavra você deixaria para essas mulheres que se encontram no banco e acham que não é vista ou acham que a importância delas são menores do que as demais, as nossas que subimos, que ministramos? Isso é muito importante a gente trazer essa palavra para muitas mulheres que têm talento, às vezes não conseguem desenvolver o talento porque se oprime e porque se compara. Exatamente. Que pergunta maravilhosa. Gente, a importância, ela é igual. Isso. De verdade, de verdade. É muitíssimo importante teu ministério. Seja no altar, seja na tua casa, seja lá no teu trabalho, aonde você está inserido no seu dia a dia, seja lá na faculdade, na escola dos seus filhos, na tua jornada, na tua caminhada, em qualquer lugar que você estiver, você tem que estar atuando na obra de Deus. E às vezes sentadinha ali no banco, ouvindo, se preparando para uma grande missão Isso. que ela vai realizar depois no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia. Isso. Então não existe isso daí, não existe a mulher é superior porque está em cima do altar, não existe isso. De jeito nenhum, a sua importância é tão fundamental que o Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E aonde essa mulher sábia, pastor, ela passa, ela edifica. Aleluia. Ela recebe uma palavra de Deus e com sabedoria ela lança uma palavra branda, ela muda uma história numa empresa que trabalha, no meio da família, no aconselhamento. Quantas mulheres aconselham e mudam histórias completas? Você está ali sentadinho conversando com um amigo, conversando com um parente, recebeu a palavra na igreja e já praticou. Às vezes inocentemente ela libera uma palavra e muda história de famílias. Então não existe isso, gente. Toda mulher, todo homem de Deus que está ali ouvindo a palavra, obedecendo, praticando, seja aonde for, essa palavra não volta vazia. E uma coisa muito interessante também, né, pastora? A gente vê, nós temos um exemplo na Bíblia que eu amo muito essa passagem, que foi mudado a história todo aquele povo, que é de Abigail. Exatamente. Uma mulher sábia, uma mulher equilibrada emocionalmente. Eu acho que o equilíbrio emocional, para nós mulheres, eu acho que ela tem que estar no topo. Exatamente. Porque tudo vem, discórdia, dificuldade, ela vem através do desequilíbrio emocional. Uma mulher equilibrada é uma mulher que ela sabe falar, ela sabe pacificar, ela sabe perdoar. Ela diz a palavra no momento certo, onde serve de remédio para a alma. É muito lindo isso. Exatamente. Provérbios 15, né? Isso. A palavra branda, ela desvia o furor. Então, é isso. A gente tem que ter esse equilíbrio emocional. Não se compare, não deixe Satanás te jogar para baixo. Em nome de Jesus, porque o Senhor diz que você é cabeça e não cauda. É nisso que nós temos que confiar, descansar nosso coração. Qual a diferença? Se existe uma diferença, eu digo, a diferença é de fazer com excelência. Isso. Seja no altar, ou seja lá embaixo, ou seja na minha casa, ou seja Deus me usando na tua casa. Isso. Faça com excelência. É isso que importa, para a glória dele. Amém. Compartilhe conosco agora o milagre mais provável que você presenciou na igreja, que ainda faz suas mãos tremerem. Para a glória de Deus, pastora, eu tenho um ministério, já estou há 27 anos trabalhando com a igreja. Para a glória de Deus, eu já vi pessoas ressuscitarem. Aleluia. Para a glória de Deus, eu vi cego enxergar. Para a glória de Deus, eu vi pessoas levantar da cadeira de roda. Tudo para a glória de Deus. E para mudar a minha vida por completo. Um dia ia ter uma noite de adoração. E naquela noite o Senhor falou para mim, você não vai ficar dentro da igreja. Você vai ficar na porta da igreja. Eu achei tão estranho, porque nunca tinha acontecido isso. E eu então eu pensei, meu Deus, você vai ter batida de carro aqui? Fiquei ali orando, falei, Ricardo, cuida do culto, eu vou ficar aqui. E fiquei.
Fiquei ali, pastor, uns 40 minutos e aí eu vi o povo correndo. Eu vi a ambulância chegar, eu vi bombeiros chegar, mas eu não imaginava que era atrás da igreja. E eu vi os carros passando, passou-se 40 minutos aí uma pessoa da igreja disse, olha, tem um rapaz morto aqui do lado da igreja. Meu E eu, Deus. sério, eu não vi isso. Achando que era uma batida, eu corri para lá. Quando cheguei lá, os pastores já estavam, disseram, olha, infelizmente ele faleceu, nós estamos tentando aqui há mais de 40 minutos. Aí o bombeiro me disse também que ele tinha morrido, e o médico que estava lá, que já tinha chegado também. Mas sabe quando Meu você Deus. vem uma revolta? Eu olhei para aquele menino no chão, veio uma revolta assim, como mãe. E eu cheguei perto e eles me empurrando, dizendo, não tem mais o que fazer. Eu falei, não, tem sim. Eu sentia no meu Coisa espírito, linda. eu sentia, não, gente, não vamos desistir, tem sim. E o bombeiro falou, não, a gente já vai levar o corpo, porque ele está morto há mais de 40 minutos. Eu quero orar. E eu cheguei perto, pastora, eu não pus a mão. Foi uma indignação, assim, do coração de uma mãe, sabe? Eu olhei para o céu e gritei. Ai, Deus. Eu dei um grito, Deus, mas com todo o meu Ai, ser, Jesus. com todas as minhas forças. Eu falei, Senhor, eu não vi, eu estava do outro lado, mas eu estava intercedendo por vida. Quando eu dei esse grito, esse rapaz que estava morto ali há mais de 40 minutos, constatado por médicos, por bombeiros, por enfermeiros, todos estavam ali, ele pulou, pastora, como se eu tivesse dado um choque nele, assim. Meu Deus, Ele coisa pulou. linda. E quando ele sentou, ele já sentou vomitando. Aleluia, vomitando. Jesus. Coisa linda. Bom, eu digo que esse rapaz hoje é casado, Coisa é linda. pastor, ele saiu das drogas Aleluia. e hoje ele serve ao Senhor. Não mora em São Paulo, mas ele serve ao Senhor. Tá super bem casado, feliz. E de vez em quando ele me manda umas mensagens Deus, coisa linda. contando para mim dos feitos do Senhor na vida dele. Então, esse é um dos milagres que marcaram minha vida, muito, muito, muito. E eu já vi no nosso ministério 15 pessoas ressuscitarem. Glória a Deus. Então, não tem nada impossível para o teu Deus. Não tem nada que teu Deus não possa. Não existe essa palavra, como você ministrou ontem, maravilhosamente. Deus não conhece o impossível. Glória a Deus. Deus é o Deus do impossível, das causas perdidas. Então, eu já vi muitas maravilhas de Deus. E aquela porção que a gente tem visto ali acompanhado, né? Recentemente, aquela mancha preta que aparece nos vídeos quando você está Pois ministrando para pastora. orar pelas pessoas. Que coisa linda, Pois bispa. O que aconteceu aí, isso faz pouco tempo, mesmo até eu fiquei impressionada, porque às vezes eu desço para orar, né, na igreja, e aí coloquei a mão nas costas de uma irmã. Ela teve uma manifestação de demônios que saiu, eu coloquei as mãos, fiquei ali orando. E ela tinha uma dor muito forte, um problema muito sério de saúde. Só que quando eu tirei minha mão, eu vi que na minha mão ficou preta. Meu Deus. Ficou preta. E eu creio, foi um sinal de cura. E essa irmã, ela recebeu cura. Glória a A Deus. outra também, que eu orei, também recebeu cura. Então, é um novo manifestar de Deus, que se manifesta como Ele quer, né? E acho que eu acredito que para que eu entenda que eu tenho que continuar orando, que eu tenho que continuar crendo, que Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é fiel. A gente escuta, pastora, às vezes pessoas falam, será que Deus ainda faz milagres? A gente não escuta mais milagres na igreja? Não é verdade. Não é verdade. Infelizmente, às vezes as pessoas, pastora, não contam. Então eu acredito que Deus tenha me dado esses sinais para eu contar. Isso. Que Ele é o mesmo, não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. E Deus faz milagres poderosíssimos. Aleluia. Coisa linda. Bispa, nós pregamos sobre promessa. Como você vê a importância de unirmos nossas vozes para levantar uma geração de mulheres marcadas? Tem que ser assim. Tem que ser. Tem que ser assim, a gente tem que se unir. Nós não podemos ficar divididas, não é sobre placa,
É sobre o mover de um Deus que é vivo, que é poderoso, que é digno de toda a glória, de toda a honra e que quer levantar essa geração. Eu tenho muita preocupação, pastora, com essa geração da facilidade. Isso. Que você clica ali um botãozinho, você encontra a solução para muita coisa, mas uma geração que não quer se ajoelhar, que não quer pagar o preço de ler Bíblia, Nem renunciar, de né? renúncia, de santidade. Então nós temos que ser essa voz para ajudar essa geração. Nós somos ajudadas, né? Em nome de Graças a Jesus. Deus, nós somos ministradas por mulheres sérias, né? Mulheres que Isso. nos ensinaram tantas coisas, Isso. né? Eu vi a minha tia 2 horas no chão, jogada, orando, sabe? E hoje é tão difícil você ver, é tão difícil você ver mulheres que pagam ali o preço da oração. Então nós que aprendemos isso, nós temos que ensinar para essa geração. E temos que nos unir, pastora. Eu tenho que estar disposta a aprender contigo. Eu tenho que estar disposta a ensinar. Isso. Eu tenho que estar disposta a renunciar para que essa nova geração, que eu quero ver minha filha prostrada. Eu quero ver sua Nossa filha. geração, Quero ver ela prostrada, aprendendo. É a gente que vai ensinar. Essa responsabilidade é nossa. Eu quero ver nossos filhos, né? Nossos filhos espirituais. Nossos netos, Nossos netos. Eu quero muito ver isso. Coisa linda. Como a mulher identifica que o que ela sente é um desejo pessoal ou uma marca da promessa de Isso Deus? é maravilhoso. Essa Identificar isso. Essa pergunta é maravilhosa. Na caminhada com Cristo, uma das coisas mais importantes é conhecer a voz do Senhor. É buscar até que Ele venha, até que Ele fale com a gente. Eu consigo identificar, assim, eu sinto paz. Sabe? Quando é uma coisa minha, muita ansiedade, é muita preocupação, é muito preocupante o relógio, o tempo. Quando é de Deus, eu tenho certeza, pastora. O tempo está com Ele, os dias, e eu sei que vai acontecer. Então, lance toda a sua ansiedade sobre Ele, para você ouvir a voz de Deus, para você descansar. Não vai dar certo. Vai sim, é de Deus, vai dar certo. E quando você tem convicção, não pode duvidar. Não podemos. E essa dúvida, ela sai com muita busca, muita adoração. Leia a Bíblia. Tenha paz no teu coração, que aí no tempo do Senhor vai acontecer. E você vai começar, poxa, glória a Deus. Aprendi a esperar e a viver a promessa do Senhor. Glória a Deus, coisa linda. Tá vendo, gente? Recebe essa receita do céu, que com certeza tudo que Deus te prometeu vai chegar o tempo da promessa ser cumprida. Hoje, eu estou vivendo o tempo da promessa. Deus falava lá atrás, fui acompanhada por muitas mulheres de Deus, que uma vez chegou para mim e disse a mim, vou marcar, vou na sua casa e você vai aprender a cantar. Eu cantava 100 hinos numa terça-feira. Ela dizia, a gente vai cantar 5 vezes o mesmo hino, porque um dia você vai estar na frente de várias mulheres. Eu dizia, meu Deus, eu mal tenho uma oportunidade, eu fico ali no meu cantinho, ali no conjunto que eu fazia parte, com o meu bebezinho, Gabriel era pequeno, não tinha meses, e Deus fazendo essa promessa. Uau. E eu obedecia, passava um dia todo em jejum, com a irmã Zelita que dorme no Senhor. Deus já levantou várias mulheres assim, que me instruiu, que disse a mim, você vai vencer, você vai estar. Hoje, tudo que eu vivo com meu esposo são promessas de Deus e a gente num lugar esperando. Hoje, quando eu ensino as mulheres, né, que eu sou coordenadora geral das mulheres, quando eu ensino a elas o momento do seu devocional, de ter o compromisso de louvar, de ter ali sua intimidade no secreto, porque lá atrás eu aprendi, como também eu digo, você está aqui, você é um projeto que Deus falou no tempo, você vai ver Ele desabrochar a promessa. E hoje nós estamos vivendo. Hoje aqui para mim é uma promessa sendo cumprida. Eu estou aqui entrevistando a minha amiga Bispa, com tanto carinho, com tanto amor. Minha amiga, se você pudesse abraçar a Cristina Vélez de 20 anos atrás, começando uma chamada, com tanto medo, com tanto desafio, o que você falaria ali no seu ouvidinho há 20 anos atrás? Compartilhe conosco aí esse momento. Realmente, com 28 anos eu fui ungida pastora já, né?
Então eu era muito Jovem. nova, muito jovem, muito inocente de tudo. Eu achava que a igreja era o céu já. Então, qual conselho que eu daria? Eu demorei muito para fazer. Eu andava com muita inocência, mas não prudência. E aí, pastora, chegou um tempo eu decidi estudar, fazer neurociência, para estudar psicologia, estudar a mente, curar o que em mim eu tinha um buraco. Eu era muito inocente, mas não era prudente. Então a gente sofre demais. E a neuroteologia me ensinou muita coisa. A unir a graça com o conhecimento, com a prudência, com a sabedoria. Então, qual o conselho que eu daria? Já não posso mais para mim, né? Mas eu falaria para todos vocês que estão começando. E eu não posso há 20 anos atrás, mas daqui adiante o caminho sim, pastor. Cuidando do meu emocional. Cuida do seu emocional. Como é que eu vou cuidar do emocional de alguém da igreja se eu não sabia cuidar de mim? Se eu não conseguia me controlar, eu sofria muito, muito, muito. Então, gente, põe na mão de Deus. As pessoas falam o que elas querem falar. Isso não significa que eu sou. Isso não significa que você é. Isso. Aí, quando a gente vai buscar em Deus e estuda e todas as coisas são importantes, a gente estava até falando sobre a importância de estudar, a importância de buscar o conhecimento, porque a gente vai buscando isso, inclusive, principalmente na palavra de Deus, e a gente vai entender o que? As pessoas vão dar o que elas têm, mas eu não preciso receber aquilo e nem aceitar que eu sou, né? Então, se eu ando na inocência com o Senhor e procuro essa santidade com Deus, essa vida no altar, e arrependimento também, porque a gente erra muito. Não tem ninguém perfeito, nós erramos muito. E entender isso, que quando erramos, pedimos perdão e temos que nos arrepender. E assim, se as pessoas que andam com você não acreditam nisso, é elas com Deus. Você tem que amadurecer, você tem que saber quem você é em Deus. Continua. Inocência e prudência, andando junto. Saúde emocional, é o que a gente estava falando. Isso. É muito importante. E hoje até tem alguns cursos de teologia que quando você vai fazer, antes de você acessar o curso, você vai fazer o primeiro, que se chama gestão emocional. Sim. E essa gestão emocional justamente é para você se tratar. Porque tem pessoas que procuram fazer curso para querer humilhar o outro que não faz. Pois é. Querer ser melhor, eu sei, Não, gente. A gente faz, eu tenho que ter esse entendimento de fazer para melhorar a sua pessoa. Se é uma pessoa melhor, se é uma pessoa mais dócil. Exatamente. Saber conhecer o Jesus que você serve, porque ali na Bíblia é a bolsa onde a gente vai conhecer Ele, onde a gente vai. É impossível você conhecer se você não lê as Escrituras, se você não tem esse desejo da busca constante pela palavra, que é a palavra que cura, que edifica, que traz paz para a nossa alma. Mas para isso temos que saber o motivo do meu coração, o que é que está no meu coração. Eu estou querendo fazer para querer chegar na igreja, eu sou formado, eu sou melhor que fulana, porque fulana faz assim. Não. Aí por isso que precisamos fazer primeiro, se analisar na gestão emocional, estar no controle, saber a motivação do coração, porque primeiro Deus já sabe, pastora. É por isso que Ele pega os improváveis e levanta. Exatamente. Nós temos que ter esse sentimento de ser melhor. Eu quero ser melhor para você, melhor para Deus e melhor para você. E não melhor que você. Eu sempre falo isso, porque é por aí que começa a nossa cura, sabe? O entendimento que eu preciso melhorar. E é verdade isso, é muito sério isso. Melhorar para Deus, melhorar para você e melhorar para mim, melhorar para minha família, né? Eu sempre digo que hoje eu tenho que estar melhor que ontem. Isso. Amanhã eu tenho que estar melhor que hoje. Depois de amanhã, melhor do que amanhã. E ter essa certeza de que quem chegar perto de mim tem que sair melhor do que chegou. Tem que sair melhor. Concordo. A gente tem que ter essa meta. Senhor, eu quero que vou sair de casa hoje. Sei que tem desafios, mas quem chegar perto de mim vai sair melhor que chegou. Amém. Porque as pessoas não têm
culpa dos desafios, da dificuldade, dos desertos que Deus permite passarmos para nos firmar cada vez mais nele, porque o desafio que vem sobre nós não é para nos matar, é para nos instruir e cada vez mais transformar a nossa vida para estar mais Exatamente. próximo do Senhor e ter experiência para contar. É muito lindo, né? Minha bispa, existe diferença entre o milagre que buscamos e o milagre que nos encontra? Como, né, descansar no sobrenatural de Deus? Esse milagre que vem e nesse milagre que nós buscamos. Existe diferença sim, né? Porque tem a soberania de Deus, tem o de repente de Deus. Isso. Agora, para viver esse de repente de Deus, pastora, o povo lá em Atos, no capítulo 2, ficaram 10 dias, dizendo: Senhor, nos enche do teu Espírito, nos enche do teu Espírito. Porque Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ficou 40 dias na terra, certo? Quando ele sobe, ele dá essa ordem. O próprio Jesus deu essa ordem. Não veio, foi o próprio Jesus que deu essa ordem de ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, quantos na igreja ficam 10 dias pedindo só: Senhor, vem com o teu poder sobre a minha vida. Vem com o teu revestimento sobre a minha vida. E quando se passou esses 10 dias que veio o Pentecoste, houve o derramar do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a viver isso. Aprendemos a buscar, que a busca tem que ser constante, e vivemos o de repente de Deus. Só que o de repente de Deus, pastora, as pessoas pensam que é simples, não é. O de repente de Deus é uma vida. É uma história com ele. E aí você vai ter essa paz. Eu estou buscando aqui. Mas a hora que ele determinar, chegar, virá e vai nos pegar uma grande surpresa maravilhosa, porque tudo que vem de Deus é muito bom. Então, como é que eu tenho esse controle? Para ter essa paz de buscar e também de receber o que ele determinou me dar. É esse transbordar do Espírito Santo. Glória a A Deus. gente não tem outra forma da gente ser feliz, da gente ser completo, da gente ter paz no nosso coração, porque o homem é naturalmente ansioso. Nós temos medo, nós somos inseguros. Então, se nós não buscarmos a presença do Espírito Santo, nossa, acorda já com angústia, ou às vezes não consegue dormir, Não consegue nem trabalhar, não né? consegue trabalhar, porque eu sei que não é fácil, gente, a gente esperar. Não é fácil. Imagina você estar com um diagnóstico, de uma sentença, né? Então o Espírito Santo, ele ajuda demais, ele é mestre, ele nos ensina todas as coisas, inclusive esperar o Senhor. E o que a gente vê também, né, bispa, a gente tem aquele exemplo do salmista Davi, né? O salmista Davi, angustiado, abatido, ele fala com ele mesmo. Aí ele diz: por que te abate a minha alma? Exatamente. Por que te aflige dentro de mim? Exatamente. Aí depois ele dá o recado: espere em Deus, Deus. eu ainda louvarei. Glórias. Coisa linda, é maravilhoso. É verdade. Para a mulher que está assistindo a gente agora, né? E sente que a promessa morreu, que palavra final, através do Espírito Santo, a bispa libera para essas mulheres que estão nos assistindo, que acham que a promessa morreu, que está desistindo, aquele impossível que foi ministrado ontem naquele tópico, né? Do impossível que vem do emocional, que faz com que desista da promessa, achando que não vai conseguir. Que palavra a bispa libera para essas mulheres que estão nos assistindo, que vai nos assistir? Sem medo nenhum. Eu te libero uma palavra agora em nome de Jesus. Continue crendo, continue adorando, continue buscando o Senhor. Não existe a possibilidade do nosso Deus falhar, do nosso Deus errar. Não existe. Agora existe a possibilidade de nós falharmos, de nós olharmos para trás. Então, não tem responsabilidade em Deus, a responsabilidade está em nós. Não olhe para trás, não desista, se agarre a essa promessa. Ele falou, ele é fiel. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se abrace a palavra de Deus e vai
continua, vai marchando, vai adorando, vai servindo ao Senhor, vai fazendo tua parte, até que Ele venha. Até que o Senhor nos socorra. Glória a Com Deus. seu amor, com seu poder e com a sua majestade, que se manifesta todos os dias, pastor, em nossas vidas. Glória a Deus. Ouviu, gente? A promessa não morreu. Deus continua ressuscitando, agindo, restituindo, Aleluia. cumprindo as promessas, porque a palavra dele diz que ele não é homem para que minta, Aleluia. nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, vai cumprir. Aleluia. Deus te abençoe. Minha bispa, minha meu amiga, amor, prazer glória a imenso, Deus, viu, prazer estar foi aqui, todo alegria, meu. que Deus continue nos ajudando, né, nos Amém. fortalecendo. Amém. Amém. Beijo ao coração É. aí do povo de Recife, de todo o Brasil, e aonde chegar, né, esse podcast, que o Senhor possa abençoar grandemente mais tua vida, Amém. pastora. Amém, minha amiga. Continue dando lugar. Amém. Te amo. Amém também. Deus abençoe. Até o nosso próximo episódio, nosso podcast Marcadas pela Promessa. Beijo no coração.